Senhor Deus e Pai, está aqui as suas ofertas, os seus dízimos que teus filhos entregaram, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa receber, Pai. Que o Senhor possa transbordar, Senhor. Que o Senhor possa abençoar 10 vezes mais aqueles que contribuíram e aqueles que também não puderam contribuir, Pai. Que não se sintam constrangidos, Pai. O Senhor conhece, Senhor, o coração de cada um que aqui se encontra, Pai. Pai, se tiver alguém aqui por acaso essa noite, Pai, que esteja desempregado, que o Senhor possa abrir portas de emprego para eles, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Senhor. Que o telefone possa tocar aqueles que deixaram algum currículo em alguma empresa, Pai, que possa receber uma resposta positiva, Pai. Não deixe faltar nada, Senhor, aos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa continuar abençoando cada um. Essa oração eu te faço, nós te agradecemos em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor. Vem para cá, irmão, por favor. Vapt-vupt. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos mais uma vez me pusessem as mãos para cá, para a gente estar orando por eles aqui. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida dos teus filhos, dos teus servos, Pai. Evangelista João e a sua esposa, a missionária Renata, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, continuar usando eles, Pai, para a tua honra, para a tua glória, para o teu chamado, Pai. Que o Senhor possa abençoar o seu ministério, Senhor, que possa abençoar a sua casa, a sua família, seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a sua casa, não deixe faltar nada na vida dos teus filhos, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, usar cada vez mais tremendamente eles, Pai. Eles estão aqui, Pai, mas nós cremos, Pai, que não são eles que vão trazer a palavra em si, o Espírito Santo do Senhor, Pai. Que usa eles, Pai. Usa a boca dos teus servos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Graça e paz, amados, boa noite. Vocês estão bem? Estou vendo aqui uns rostinhos tão conhecidos, que saudade. Eu sou a Renata do João. Eu sou o João da Renata. Oh, glória! A gente quer agradecer a irmã Regiane, o Alex, pela confiança, pelo convite. Estamos aqui ministrando aquilo que o Senhor nos ensinou, tem nos ensinado e continuará nos ensinando. E passar um pouquinho para vocês. Tem gente aqui que é noivo, que é namoradinho, que eu sei. Os casados, os casadinhos de novo, os mais antigos, né? Mas a gente vai aprendendo para o nosso presente e o futuro. E a gente está aqui hoje para ministrar e aprendermos juntos sobre obediência. A gente fala no curso que a obediência, ela gera bênção. E como o irmão Alex aqui falou na palavra no início, que nós somos um, né? E não temos que ser dois, porque Deus nos fez um como um casal. E quando um cai, o outro levanta. E sobre a questão de obediência, essa é a palavra de Deus que ela deixa bem clara para nós. Que a gente tem que ser obediente para poder entender isso, né, nas nossas vidas, para a vida toda. Há menos de um ano, eu passei por 2 cirurgias, quase 3 cirurgias. Mas Deus é tão bom porque me deu um varão valoroso e deu paciência, foi um processo. Ainda estou passando já estou 99,9%, mas a obediência que eu tive ao Senhor, que meu esposo teve a Deus, deu toda a paciência para me ajudar, porque eu caí. Eu caí literalmente na área da saúde. E meu esposo estava aqui para me fortalecer, para me ajudar, para ter paciência e principalmente cuidar de mim. E ainda digo mais, me amar. Porque a todo tempo Ele me ama. Porque Deus nos ama. E Ele deixa isso para nós. E falar sobre obediência, como a gente sempre fala no curso, que a gente não pode caminhar sozinho. A gente tem que caminhar juntos.
para que juntos consiga acertar um alvo, que é proclamar o evangelho, é ensinar aquilo que Deus nos ensina, né? É passar dos momentos de aflições que o Senhor permite para a gente poder melhorar como um casal, para a gente poder se fortalecer, se levantar e lá adiante Deus mandar alguém com o mesmo propósito que a gente passou para a gente poder estar ajudando. E eu creio que tudo isso que eu estou passando, que eu já estou passando, já está indo, já está fortalecendo a minha vida fisicamente para que eu venha continuar com a obra que o Senhor me deu e trazer coisas e benfeitorias e testemunhos e aprendizado para aqueles que virão depois de mim, que eu tenho certeza que o Senhor vai me mandar pessoas que passaram a mesma coisa que eu passei. Então a obediência é isso. Eu tenho uma frase que nesse período falou muito comigo, que diz assim: quando eu entendo que eu sou e eu tenho Deus como o primeiro na minha vida, é fácil eu entender que eu sou a segunda pessoa na vida do meu cônjuge. Por que eu falo isso? Porque eu aprendi a ser e a ter o Senhor em primeiro lugar na minha vida e o meu esposo como meu segundo lugar na minha vida. E eu entendi que eu ensinei e passei isso para ele através das minhas atitudes, das minhas ações, da minha obediência como esposa, auxiliadora. E ele também fazer ser entendido que ele tem o Senhor como o primeiro na vida dele e eu como a segunda. E quando a gente entende isso, é muito fácil seguir. É muito fácil porque a vida de casado e a dois, ela não é fácil. Mas como o irmão falou aqui, a gente não tem que dormir brigado. A gente não tem que dormir separado para não abrir brechas. A gente tem que se consertar, a gente tem que ouvir a voz do Senhor. Qual é a voz que a gente vai estar ouvindo hoje? Como que a gente vai sair daqui nessa noite? Ouvindo a voz do Espírito Santo falando conosco, nos ensinando mais uma vez e a gente praticar. Qual é a voz que vocês vão ouvir? Qual a voz que eu vou ouvir através da boca do meu esposo para eu pegar um pouco mais e aprender e ser aprovada pelo Senhor? Porque o Senhor quer nos aprovar em todas as áreas das nossas vidas e principalmente no nosso casamento. Porque o casamento, ele é dado por Deus. Família é um presente do Senhor. O que a gente está fazendo com ela? O que a gente está fazendo com esse presente tão lindo que o Senhor nos deu? Então que a gente saia daqui hoje, ouvindo a voz e praticando essa voz. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora eu vou sentar porque eu estou um pouquinho incapacitada aqui e vou passar a palavra para o meu esposo. Amém? Ô, glória. Ai, bênçãos. Deus é maravilhoso, né? Mas quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvor. Cadê o louvor? Levanta a mão aí. Deus abençoe vocês. Esse primeiro louvor que vocês tocaram é o primeiro louvor que eu toco quando eu faço a abertura dos Casados para Sempre. Então ele falou muito comigo. Ele fala muito, né? E eu quero primeiro agradecer por estar aqui, Alex. Pastor Eberson, ele não pôde vir. Ele falou que já não ia vir mesmo, porque ele tinha um churrasco para ir, estava na carne, ele falou que não ia vir mesmo. É brincadeira, mentira. Ele falou que a agenda dele não bateu, infelizmente, pediu perdão por não estar aqui, mas que a gente estaria em boas mãos, né? O Alex e a Regiane aí, o departamento de casais, tratou a gente já desde a entrada com tanto amor e carinho. E falar posso usar? Vou falar de vocês, cara. Sou fofoqueiro. Mentira. O Alex e a Regiane fizeram o curso conosco lá, tiveram essa coragem de fazer o curso. A Tássia e o Dan eram nossos co-líderes, estão aqui prestigiando. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Assim como o Anderson e a Simone lá atrás, Suzane e o Ismael, vocês são maravilhosos.
me surpreendeu por estar aqui. Vocês são crente não? Tá? O reverendo aqui e a bispa, reverendo pastor Valdemir e a bispa pastora Bruna. Esse é o carinho que a gente tem, né? Já falo de vocês. É o carinho que a gente tem, nos acompanha, são líderes espirituais do departamento de casais, pastor Valdemir e a pastora Bruna. Eles cuidam dessa parte espiritual do departamento. Tudo que for campanha, oração, subir monte, descer do monte, tudo eles. Eu cuido da parte operacional do departamento, né? Se a gente vai fazer culto, se não vai fazer, se vai fazer congresso, se não vai fazer, o que é tudo eu e a Rê, né? Então a parte operacional a gente cuida e a parte espiritual é tudo com eles, né? E eles estão nos acompanhando aí. Obrigado. E o Alex, cara, ele abriu o culto lá falando da gente. E foi fazer justamente o curso de casais. Eu não entendi ainda, porque no último encontro você pediu perdão para mim. Eu não entendi, tá bom? Não sei se o Dan e a Tassi entendeu, mas pediu perdão. Não sei o porquê, tá? Mas é um curso que ele é muito confrontado. E a gente justamente confronta mesmo, de verdade, tá? Então eu quero agradecer todo o departamento de casais. Obrigado por esse momento. Quando o Alex me chamou pra... Pô, João, dá pra tu levar uma palavra? Eu falei, tá louco, meu. Eu dou aula, vigia. O pastor Everson, tá sabendo? Ele falou, tá, a gente não faz nada sem ele. Todo assim, pimposo, né? O Alex é um lord inglês. Aí ele falou, não, pô. O pastor Everson tá sabendo, ele aprovou. Eu falei, então o pastor Everson não é mais crente. Não é mais crente, tá? Então, falar dessas pessoas, pastor Everson, a gente tem uma amizade muito grande também. Um carinho especial. Eu falo no curso de casais que nós temos três pessoas. Fala, Henrique. Paz mesmo, chegou atrasado, Deus abençoe sua vida. É só para todo mundo olhar para trás e saber que tu chegou. Eu falo que todos nós temos 3 tipos de pessoas. Todos nós temos 3 tipos de pessoas. Não que nós somos 3 tipos de pessoas, não. Todos nós temos 3 tipos de pessoas. Nós temos as pessoas erradas, as pessoas certas, as pessoas corretas. Todos nós temos as pessoas erradas, as pessoas certas e as pessoas corretas. As pessoas erradas, elas vão nos aconselhar erroneamente. As pessoas erradas, elas vão falar para nós assim, ou melhor, elas vão crescer na nossa derrota. As pessoas erradas, elas ficam felizes com nossas lágrimas. As pessoas erradas puxam o nosso tapete. Nós temos as pessoas certas. As pessoas certas na nossa vida, elas nos ouvem. As pessoas certas, elas sempre têm um ombro amigo. As pessoas certas nos escutam. As pessoas certas nos ouvem. Simplesmente nos ouvem. Mas nós temos as pessoas corretas. As pessoas corretas, elas nos aconselham, ou melhor, elas falam justamente aquilo que a gente não quer ouvir. Além delas nos ouvir, elas procuram nos direcionar. Elas procuram falar coisas que a gente não quer ouvir. As pessoas corretas, elas falam justamente o que a gente precisa, mas não o que a gente quer ouvir. Sabe qual é o problema? Que a gente procura sempre as pessoas erradas. Porque as pessoas erradas falam justamente ao nosso ego, aquilo que a gente precisa ouvir. Por que eu estou falando disso? Porque olhar o Alex e a Regiane grita no meu coração o orgulho. Grita no coração o crescimento deles. Estão à frente do departamento. Quando o Alex me chamou falando, pô, João, vou abrir a primeira turma de casais. Ele nervoso do outro lado e eu nervoso do outro lado, mas eu não poderia passar o nervosismo para ele. E ele desesperado, como é que ia ser o primeiro encontro? E eu desse lado aqui, tentando direcionar ele, fortalecer ele. Mas eu queria estar junto dele. Porque quando o filho ele começa a dar as primeiras caminhadas, a gente quer estar do lado. A gente não quer que ele caia. A gente não quer que ele chore. Então, de antemão, orgulho de vocês dois. Que Deus abençoe grandemente a liderança de vocês deste tempo.
em nome lá da Santos Dumont. Que Deus abençoe grandemente. Em nome do pastor Everson, pastora Lília, a todos daqui, todos os líderes daqui. Leve o nosso abraço, o nosso amor, o nosso carinho. Amém, amados? Eu já, aproveitando o gancho, não sei se eu posso, mas em outubro, dia 18 de outubro, nós vamos estar realizando o 2º Congresso de Casais. Nós tivemos o primeiro congresso ano passado. Nós tivemos a oportunidade de ter lá o pastor William, finado pastor William, falou sobre pais e filhos. E nós tivemos o pastor Samuel falando de mediando conflitos. E para esse congresso agora de casais, e é o 2º congresso de casais da palavra de vida, de toda a palavra de vida. Estou esperando ainda o aval do pastor Luiz Fernando, que vai falar. Ele lançou um livro agora, Os Ministérios, né? E o tema para ele é o Ministério de Família. Primeiro ministério, né? A nossa família. E o outro é o apóstolo Caetano, da igreja Vida com Propósito, e vai falar sobre perdão no casamento. Amém? Então, já de antemão, salve essa data, 18 de outubro. Claro, o apoio de vocês, isso é fundamental. A presença de vocês é fundamental. Amém, amados? Bom, eu não reparei quando a Rê subiu aqui e falou, mas eu sou o João da Renata. A Renata tá assim, ó. Eu tô lançando um livro. Tô terminando de escrever o livro. Parece que aquele Kama Sutra lá, que a gente foi inventar uma posição, saiu o joelho dela do lugar, o Ismael. É de casais, filha. É de casais. Mas eu gosto de perguntar. É brincadeira, a Renata, ela caiu lá em casa. E a gente está esses 2 meses aí nessa luta. Graças a Deus ela está melhorando. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês. É uma pergunta que eu gosto muito. Está sendo gravado não, né? Falei para ela. Ó, falaram para eu ficar à vontade, pô. Eu gosto dessa pergunta. Eu faço essa pergunta justamente no curso de casais, no primeiro encontro. Eu gosto muito dela. É justamente, claro, na sala de aula um pouquinho diferente. Mas o que você veio fazer aqui hoje? Tá frio. E um sábado? O que você veio fazer aqui hoje? Você veio aqui por quê? Porque veio prestigiar o departamento de casais? Porque você está na escala? Porque o pastor Everson pediu? Por que você veio hoje aqui? Qual a finalidade de você estar aqui com seu cônjuge? Seja abraçado, seja de mão dada? Por quê? Será que a gente sai daqui hoje igual do que entrou, ou sai daqui totalmente diferente? Querendo viver na plenitude de Deus no nosso casamento. E viver na plenitude de Deus no nosso casamento é saber, em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, em meio às faltas, é saber que a gente tem um Deus. É saber que nós temos que orar, nós precisamos clamar, nós precisamos ter paciência e confiar que o mais Ele vai fazer. Nós precisamos entender que Deus está guiando o nosso casamento, Ele está guiando a nossa vida. Mas será que eu saio daqui hoje ou saio igual? Nós falamos no curso de casais que tem 2 modos de você receber o certificado. 2 modos. Ou passando pelo curso, ou praticando o curso. Dos 2 modos, você vai receber o certificado. Se você praticar o curso, se der ruim lá na frente, você vai saber resolver. Se der ruim lá na frente, você vai confiar que tem um Deus com você. Mas se você passar pelo curso, se der ruim lá na frente, a tendência é piorar. Pode ter certeza disso. E um tema para nós hoje. Falei, cara, um tema. E quando o Alex ele me chamou, eu estava lá em São Paulo, eu estava justamente meditando nesse versículo. E eu falando com a Renata, a gente pode falar isso aqui pro casal? Eu falei isso aqui pro casal, o que tu acha? E eu falando para ela, né, ministrando nela. Aí o Alex faz esse convite que acabou comigo, né?
de trazer uma palavra, eu falei, é essa aqui então. Um tema para nós hoje aqui, ó. As minhas atitudes revelam ovelha ou bode? As minhas atitudes vão revelar o quê? Se eu vou ser ovelha ou se eu vou ser bode. E tem uma diferença muito grande. Em João 10, 27, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. João 10, 27, diz assim na minha versão. Ô Regiane, o ministro do louvor falou que eu posso ir até 10 horas. João 10, 27 diz assim na minha versão. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aqui o Senhor está dizendo para nós que o que eu tenho para você, em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, é muito além daquilo que você pede, você imagina. Somente me escuta. Eu vou repetir, tá bom? Jesus está passando para nós aqui que é o que você almeja para o seu casamento, para a sua vida, é muito além do que Deus ele almeja para o seu casamento, para a sua vida. Somente escuta. Porque as ovelhas escutam a voz do seu pastor. Mas em Lucas 6,46, não precisa abrir não. Em Lucas 6,46, e é um versículo que eu sou muito temente. É uma pergunta que Jesus ele está fazendo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que vos mando? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Aqui Jesus ele está nos alertando. Se você não ouvir a minha voz e não praticar, você não é minha ovelha. É forte isso, né, irmão? Será que eu saio daqui hoje do mesmo jeito que eu entrei? Ou eu saio daqui justamente meditando o que eu posso ser melhor no meu casamento, no meu relacionamento? Muitas das vezes nós queremos fazer justamente isso que melhor. Muitas das vezes nós não queremos fazer justamente o que Deus manda. Nós queremos justamente fazer do nosso jeito, do nosso modo. Nós não queremos fazer do jeito que Deus quer que nós fazemos. Nós queremos justamente fazer do nosso jeito. A maior dificuldade para nós no curso de casais, eu falo isso daí, é justamente desconstruir. Tudo que vocês desconstruíram nesse tempo todo de casado, seja ele 10 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, 7 anos, 5 anos, 2 anos. É justamente desconstruir tudo isso daí. E reconstruir. Como Deus quer que seja o casamento de vocês, o relacionamento de vocês. E isso a gente faz e procura fazer justamente com perfeição. Mas a maior dificuldade nossa é justamente essa. É desconstruir tudo aí. É tudo desconstruir os eu, sabe? Eu acho que é assim. Eu fiz assim. Por que, João, é mais difícil? Porque nós queremos fazer tudo do nosso jeito. A gente não descarta o eu, o meu. O eu e o meu está aqui, ó. E o intuito do curso de casais é justamente eliminar todos os eus e os meus e praticar o nós, o nosso. É como foi falado aqui. Os dois se tornando um. Os dois caminhando juntos. Os dois orando juntos. O que precisa prevalecer dentro de um relacionamento é um nós. Como que nós vamos fazer? De que modo nós vamos fazer? Como? Se a gente não descartar, a gente sempre vai estar brigando ou querendo falar mais alto. Um falando mais alto que o outro. Um querendo ser mais orgulhoso do que o outro. Ah, vou pedir perdão, vou pedir desculpa. Não, foi ela que fez isso, foi ele que fez aquilo. Amados, o orgulho e a soberba, ela impede o agir de Deus, tá bom?
O orgulho e a soberba impedem o agir de Deus. Há casais, ou existem casais, passa casais pelo curso. E nós ministramos o curso desde 2016. E fica 7 dias sem se falar. Aí eu acrescento um pouquinho mais 7 dias que desce para a esposa. São 14. Estou chutando 7 dias, tá bom? Só estou dobrando a conta. 14, 15 dias aí sem namorar. Muitos casamentos também não dão certo. Ou melhor, não está fazendo como Deus ele quer. Porque os papéis estão trocados. Desculpa no que eu vou falar, mas é homem vestindo calcinha e mulher vestindo cueca. Ah, João, tu tá brincando? Não, pô. E não é homossexualismo, não. São atitudes que o homem não está tendo e atitudes que a mulher não está tendo. Eu brinco, mas é verdade isso daí. Não aqui, lá no curso. Infelizmente, tem papéis trocados. A mulher que toma a rédea de tudo, está errado? Não sei até que ponto. Obrigado. Está errado? Não sei até que ponto. Mas muitas das vezes a mulher ela foi criada assim pela mãe. Não dependa de homem. Seja totalmente independente. E a mulher ela quer fazer tudo. Ela faz tudo. O marido fala, eu vou falar com tal pessoa. Não, não, pode deixar que eu já falo. Eu já vou falar com a mulher dele. Coisa, não, pode deixar, eu já fiz. E muitas das vezes ela se cansa. E quantas vezes chega para nós? A mulher está cansada porque o marido não toma rédea. Não é o sacerdote da casa. E existe muitos casais assim. Existe muito casais assim. Deixa eu falar uma coisa. Se o teu casamento não está indo bem, é porque você, homem, não está conduzindo o seu casamento bem. Se o teu casamento está indo mal, é porque você, homem, está conduzindo o seu casamento ruim. Mas, João, por que nós, homens? Porque você é o sacerdote. A conta vem para nós. Para nós, homens, a conta vem para nós. Uma vez ligaram para mim. João, quem é que manda na tua casa? É tu ou a tua esposa? Eu falei, depende, né, meu? Não, João, fala aí sério. Quem é que manda na tua casa? É tu ou a tua esposa? Eu falei, depende. Depois que eu aprendi essa palavra depende na faculdade, eu só falo depende. Depende. Depende do quê? Eu falei, se eu estiver, sou eu. Se ela não estiver, ou melhor, se eu não estiver, é ela que manda. Se acabar o gás, ela tem que correr atrás. Ela tem que pedir, ela tem que educar os filhos, ela tem que tomar a providência daquilo que, na minha ausência. Mas se eu tiver, sou eu que tenho que tomar frente, não ela. Mas por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que vos mando? Como viver na plenitude de Deus no casamento, ô Alex e Regiane, se eu não coloco em prática o que me é ensinado, o que me é direcionado, o que me é orientado? Como viver na plenitude do casamento, Tássia e Dan, se eu não invisto nele? Se eu não venho no culto de casais, se eu não faço um encontro de casais, se eu não vou no congresso de casais, se eu não vou no retiro de casais. E muitos falam assim, lá, não aqui. Culto de casais? Para quê? A gente vive bem. Fazer um curso de casais? Para quê? A gente não precisa, pô, a gente vive bem. Mas quando vai fazer, né, Alex? Pede até perdão no final. Ainda quero saber porque que ele pediu perdão para mim. Mas como viver na plenitude do casamento se eu não tenho um tempo de qualidade, Ismael? Um tempo de qualidade a dois, sabe? Um tempo de qualidade de você sair com a tua esposa, de você sair com o teu esposo, de você caminhar, seja no calçadão, seja na pracinha, seja tomar um sorvete, está frio, mas seja comer um lanche, não sei. Como viver na plenitude do casamento?
se eu não tenho pelo menos um tempo de qualidade? Esses dias a Rê chegou assim para mim e falou assim: pô, vamos dar uma volta, eu preciso sair, eu preciso caminhar, eu preciso conversar, eu preciso falar. Irmão, eu não queria. Eu não queria. Mas eu cedi. E ó, foi maravilhoso. Foi maravilhoso caminhar do lado dela e ela conversando e eu falando. Claro, eu estava acendendo uma brasa, porque quando chegou em casa eu assoprei, né? Eu sou bobo. Ô irmão, essa oportunidade, pô. Aí chegar em casa é outro nível. E foi maravilhoso, pô. É desse jeito. Como viver na plenitude de Deus no meu casamento se eu não invisto nele? Essa semana uma irmã mandou mensagem para mim. Eu já estava falando com o marido dela. E ela mandou mensagem para mim dizendo: João, eu vou sair com as minhas amigas. Vai ser um aniversário, vai ser uma festa. Eu vou sair com as minhas amigas porque eu não aguento mais ficar em casa. Ela está gritando. Eu não aguento mais ficar em casa. É de casa para o serviço, do serviço para casa. De casa para o serviço, do serviço para casa. O meu marido não me leva para dar uma volta na pracinha. Eu não estou aguentando mais ficar em casa. E ela contou para ele. Em vez dele tomar aquela posição, a atitude, ele teve um sonho. Posição, atitude no sentido de: não, pô, não vai não, vamos sair nós dois. Vamos passear nós. Vamos ter o nosso momento. Vamos pegar um pernoite, não sei. Mas ele vai dormir, bicudo. Ele tem um sonho que ela está traindo ele. Em vez dele tomar uma posição como sacerdote, de orar, repreender e assim vai, ele briga com ela e coloca o casamento à prova. João, o que é colocar o casamento à prova? Ela quer a separação, irmão. Mas a Bíblia fala: o que Deus uniu não separa o homem. Ela quer a separação. E os dois estão brigados. E ela vai para a festa. Aos olhos de uma só carne, isso não existe. Aos olhos de uma só carne, aonde a minha esposa não pode ir, eu não vou. Salvo se tiver em comum acordo. Eu não vou, mas tu vai. As minhas atitudes revelam ovelha ou bode. Deus, ele está no controle de tudo, ele nunca deixou de estar, Alex. Desde o Éden, ele sempre esteve no controle. Desde o Éden. As atitudes de Adão e Eva fizeram com que de ovelha eles virarem bode. As atitudes de Adão e Eva, o desejo deles de fazer ao seu próprio modo, fizeram eles virar bode. E muitas das vezes nós somos iguais. Nós queremos fazer justamente do nosso jeito, do nosso modo. Nós omitimos, se escondemos. Nós justificamos alguma coisa, estamos nus. E nós transferimos. Foi a mulher que tu me deu. Foi a tua mãe. É o teu filho. Muitas das vezes nós justificamos. Acreditar em Deus, amados. Acreditar em Deus e não obedecê-lo é a mesma coisa que Satanás faz. Acreditar em Deus e não obedecê-lo é a mesma coisa que Satanás faz. Mas eu quero viver na plenitude de Deus no meu casamento. Eu acredito nele, mas eu não obedeço. Irmão, é a mesma coisa que Satanás faz. E foi deste modo com Eva e Adão. Nunca ouça alguém que não ouve a voz de Deus. Eu vou repetir, irmãos. Isso é para o casamento de vocês. Nunca ouça alguém que não ouve a voz de Deus. Família é você, seu esposo e seus filhos. João, não tenho filhos, é você e seu esposo. E o restante é parente. Parente não toca no casamento. E outra coisa, hein? Se teu filho casar, não é mais da família não, hein? É parente. Parente não toca no casamento. E filho, ele é campeão para tocar no casamento, hein? Para jogar um contra o outro.
Filho, ele é campeão. João, como eu escuto Deus? Você quer ouvir a voz de Deus mesmo, tremendamente, lá no seu quarto? Leia a Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia em voz alta, é assim que a gente faz. E lendo a Bíblia em voz alta, eu tenho a capacidade de poder ministrar na minha esposa em mim. Eu tenho a capacidade de poder ministrar nos meus filhos, de orientar, de aconselhar, de direcionar. Como que eu posso ser usado num aconselhamento se eu não estou sendo alimentado? Eu não coloco em prática aquilo que é falado para mim. Ah, João, poxa, tu está sendo um pouquinho duro? Não, irmão. Eu quero justamente que a gente saia daqui, num culto de casais, pensativo, dizendo: pô, eu vou ser ovelha ou vou ser bode? Já vou falar com um pouquinho da diferença dos dois. Eu vou ser ovelha ou vou ser bode? Eu vou ter atitude de bode ou vou ter atitude de ovelha? Ou melhor, as pessoas estão me enxergando como bode ou como ovelha? E bode, amados, quando o bode ele é repreendido, ele grita, ele agride, ele berra. A ovelha, quando ela é repreendida, ela chora, ela geme. O bode, a natureza do bode é ser revoltado. Não pode falar com ele que ele se revolta. E a natureza da ovelha é ser mansa, calma, paciente. O bode, ele não consegue viver no meio do rebanho. A ovelha, ela não consegue viver longe do rebanho. E no rebanho, eu escuto a voz de Deus. Eu escuto a voz do pastor. Eu escuto a voz do meu líder. Jesus, no versículo antes, no versículo 26, ele diz assim, ó: vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. Vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. As nossas atitudes isoladas faz nós deixarmos de ser ovelhas e viramos bodes. As nossas atitudes isoladas faz nós virarmos bode e não continuar sendo ovelha. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Será que você ou outra pessoa está fazendo o seu cônjuge virar bode? Você não está conseguindo, como ovelha, administrar, equilibrar ou filtrar? Será que as tuas atitudes não estão fazendo com que o teu cônjuge vire um bode? Será que os teus atos não estão fazendo com que o teu cônjuge vire um bode? Ou será que a atitude daqueles que estão próximos a você não está fazendo você mesmo virar um bode? Irmão, só quero que você saia daqui pensando no casamento de vocês. O que você pode fazer para vocês viverem na plenitude de Deus no casamento? Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazer o que vos mando? O que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Ele ia ser bode ou ele seria ovelha? As pessoas ao seu redor, seus filhos, seus parentes, como que eles veem vocês? Será que o casamento de vocês, o relacionamento de vocês está sendo exemplo para eles? Será que você como ovelha, e ovelha eu estou falando como cristão, será que eles estão enxergando vocês como uma referência? Irmão, só quero que você saia daqui pensando como que você pode viver na plenitude de Deus no seu casamento, em meio à dificuldade, em meio aos problemas. Sempre que nós ferimos, magoamos, entristecemos, gritamos com o nosso cônjuge, nós estamos quebrando a dupla aliança que nós temos. E dupla aliança que nós vivemos, amados, é a aliança entre eu e ela, e a aliança entre nós e Deus. Toda vez que nós agimos no nosso eu, colocamos para fora a nossa carne, ferimos, nós estamos quebrando essa dupla aliança entre nós e Deus. Será que eu quero sair daqui pensando se eu vou ser bode ou se eu vou ser ovelha?
Eu posso melhorar no meu relacionamento, no meu casamento? É só você querer, irmão. Deixamos de ser ovelha. Foi cantado no louvor aqui, ó. Foi falado da casa, do lar. Nós deixamos de ser ovelha quando nós deixamos de ser um sacerdote dentro de casa. Isso é para nós. Irmã, você deixa de ser ovelha quando você não é aquela auxiliadora, ajudadora, orientadora, intercessora do seu marido, da sua casa. E casa não é o lar, não. Foi cantado aqui. O casa que eu estou falando é o nosso relacionamento. O casa que eu estou falando é o nosso casamento. O casa que eu estou falando é a nossa família. O casa que eu estou falando é nossos filhos. Se eu quero viver na plenitude de Deus no meu casamento, como que eu vou sair daqui hoje? Bode ou ovelha? Casa é a tua família. E família é o teu primeiro ministério, não é o teu departamento, não. Família é o teu primeiro ministério, não é a tua igreja, não. Família forte, departamento forte. Família forte, a liderança forte. Família forte, a igreja forte. Família forte, o teu trabalho forte. Família forte, a tua finança forte. Família forte, teus filhos forte. Ai, irmão, as minhas atitudes revelam ovelha ou bode. Eu já estou encerrando. Fala assim para... Deus, Ele está colocando casais na nossa frente. Deus está colocando pessoas na nossa frente para falar dEle, para falar do amor dEle. E nós não estamos falando. Nós não estamos orientando. Será que nós estamos sendo referência de casal para aqueles que estão vivendo um relacionamento, um casamento longe do como Deus quer que eles sejam? Será que as pessoas lá fora, ou melhor, as pessoas que estão na nossa comunidade ali em volta, família, trabalho, faculdade, escola, igreja, será que as pessoas estão vendo a gente como uma referência para ter um relacionamento, um casamento como Deus quer que esteja? Como Deus quer que seja? Será que estão enxergando a gente assim? Hoje nós tivemos lá na igreja, Alex e Regiane, nós tivemos o bazar solidário lá na igreja. Uma bênção, maravilhoso. Ontem, eu estava entregando, Ismael, eu estava entregando os sacos, né, de roupas, né, para poder fazer, a igreja fazer a montagem. De noite, e nisso chega um Uber, desceu, o reverendo estava comigo, desceu uma família, um casal, 2 filhos, e eu atrás assim do porta-mala, tirando os sacos de roupas, e eu olhei, e ele falou, tem culto hoje? Eu falei, não, né? Era quinta-feira. Tem culto hoje? Eu falei, não, o culto é quarta e domingo, de manhã e à noite. Aí ele reconheceu um irmão, o irmão ali, aí falou com o irmão, missionário. O irmão chegou até ele, oi, como é que você tá? Tudo bem? Eu ali, atrás do porta-mala, eles do meu lado. Ele falou, pô, eu queria vir no culto. Vim de casa no culto. E cheguei aqui, o irmão falou que não tem culto. E o missionário falou assim, não, pô, o culto é quarta, domingo. Vem domingo. Vem domingo aí. E ele falou, poxa, é meu aniversário hoje. A esposa mais afastada assim. Aí o missionário falou assim, vem domingo. Aí eu falei assim, não, peraí, meu. É teu aniversário, deixa eu orar por você. Ele, poxa, claro. Chama a sua esposa. Pega na mão dela. Orei pelo casamento. Pedi para Deus abençoar o casamento, o relacionamento deles, Regiane. Depois eu orei pelo aniversário dele. No final ele me abraçou e falou assim, cara, eu precisava disso. Eu precisava disso. Uma simples oração. O filhinho pequeno dele queria porque queria pegar na minha mão. Como fazia aquela oração, né? Todos de mão dada.
Mas Deus, Ele está colocando pessoas para nós falarmos dEle e nós não estamos falando. Eu falei que vai ter o culto de casais e eu ainda brinquei, eu falei, se tu não vir, eu vou na tua casa te buscar. Não conheço o casal. Não sei se eles estão passando por algum problema. Mas ele saiu dali edificado porque ele falou como eu queria uma oração. Nesse mesmo dia, posso? Pastora Bruna. Nesse mesmo dia, Alex, eu fui até a cozinha cumprimentar a irmã. A irmã Tássia estava ali. Até brinquei com ela. Quando eu passo de novo para ir embora, eu vejo a pastora Bruna sozinha numa sala. Cabeça baixa, orando. Ou no silêncio dela, falando com Deus. Eu entrei na sala, parei do lado dela, esperei ela abrir os olhos. Não sabia por que ela estava ali. Quando ela me viu, coloquei a mão no ombro dela. Falei, posso orar por você? Nessa mesma noite, ela ia ministrar nas mulheres do Me Deixe Curar. Vai ter o retiro de mulheres Me Deixe Curar. Eu não sabia disso. Mas ela precisava justamente dessa oração. Logo depois, quando eu iniciei, chegou o esposo, o reverendo. E eu orei por ela. E eu creio que foi uma bênção a ministração que ela fez com as mulheres. Deus, Ele está colocando pessoas, Ele está mostrando pessoas para nós falarmos dEle e nós não estamos falando. Será que as pessoas estão nos enxergando como referência? Para um casal falar do seu relacionamento. Para um casal falar do seu relacionamento, do que ele está precisando, ou ele se abrir, ele precisa ver duas coisas em vocês. Primeiro, o Cristo. E segundo, o testemunho de vocês. Para ele poder se abrir e falar justamente do que ele está passando, se houve uma traição no relacionamento, ou seja o que for, ele precisa ver essas duas coisas. Primeiro, o Cristo. Ele precisa ver justamente se vocês são um casal de Deus. Se vocês caminham juntos, se vocês se amam juntos. Vocês se amam mesmo. E o testemunho de vocês. O que vocês são na igreja, vocês são fora dela. O que vocês são na igreja, vocês são fora dela. Eles veem você como um casal ético, e casal ético, ou melhor, eles veem você como um casal ético, ou um casal que só vive em fofoca. Ah, João é forte. É, irmão. Não aqui, na Santos Dumont. Tá assim, ó. É sério. Será que estão vendo vocês como éticos? Se eles contarem alguma coisa para vocês, vai ficar fechado ali? Vocês não vão contar para ninguém. Tem coisas que eu nem... O pastor João, ele pode perguntar para mim, a pastora Arlete pode perguntar. Ah, e o casal lá, a Regiane e o Alex? Eu não falo. Eles nem perguntam, porque eu não falo. Como que as pessoas estão vendo vocês? Que as pessoas não vejam vocês daqui para frente, mas que as pessoas vejam justamente o Cristo em vocês daqui para frente. Eu vou repetir, irmão, que você não entendeu. Que as pessoas não vejam mais vocês como uma só carne, mas que as pessoas daqui para frente vejam o Cristo de vocês. Eu já estou terminando. Agora é sério. Viver na plenitude de Deus no casamento. Vou passar algumas coisas rapidinho aqui, ó. Primeiro, eu preciso investir no casamento. Então invista no casamento de vocês. Presentes fora de época. Ah, irmão, quantas vezes eu coloquei um bombom nas calcinhas da Renata? É? E falar em calcinha? Ah, irmão, eu conto isso um tempo para trás. Eu falei, oxe, já era, já deu essas calcinhas da tua mãe. Acabou, não tá servindo. Vamos lá na Marisa. É, o único que eu conheço, a Marisa. Fui lá na Marisa. Quem escolheu? Eu. Só RN, irmão. Recém-nascido. Ó, é vermelha, é amarela. Essa... Mas não serve, João. Coloca, vai servir. Vai. É, irmão. Eu tenho que investir no meu casamento. Pô. Passeio juntos. Eu brinco com a Renata.
Às vezes a Renata quer pegar de mão assim, né? Aí eu brinco com ela, ei, assim é para quem vai orar. Não, pô, a gente é assim, ó. Entrelaçados. Invistam. Como vocês estão fazendo hoje aqui, ó, culto de casais. Nós vamos ter um retiro, um congresso de casais. Meu, é bênção. Invista no casamento de vocês. Ó, presente fora de época é da hora. É da hora. Depois que eu aprendi o que é cat. Cat é bom. É bom. Segundo, não deixe parentes tocar no seu casamento. Irmão, não deixe o teu sogro, a tua sogra, a tua mãe, o teu pai, não sei, tocar no teu casamento. A única pessoa que pode tocar no seu casamento é Deus. Porque quando Ele toca para transformar. Quando Ele toca para edificar. Quando Ele toca para restaurar. Não deixa ninguém tocar no seu casamento. Façam Deus ser o centro do relacionamento de vocês. Caminhem juntos. Irmão, sabe o que une o homem ou a mulher? É o casamento. Se você não é casado ainda, case. O que une o homem e a mulher perante Deus é o casamento. Nesse ponto, se ninguém for cristão, Deus ele é testemunha. Quando um aceita Jesus, Deus ele começa a fazer parte dentro do relacionamento. Mas para a salvação, os dois precisam aceitar Jesus. Irmãos, caminhar juntos. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais perto eu estou do meu cônjuge. Olha a mulher. Deus está aqui, ó. Mais perto. Deus caminhando junto. Mais perto. Quanto mais perto. Então, se você está lá na frente, para. Para, irmã. Para, irmão. Volta. Pega na mão da sua esposa. Pega na mão do seu esposo. Caminhem juntos. Caminhem juntos. Se cresçam juntos. Se fortaleçam juntos. Quanto mais perto vocês estiverem de Deus juntos, mais perto vocês vão estar um do outro. Família é o primeiro ministério. O inimigo ele quer destruir a tua e a minha família. Não deem brechas, porque ele está ao derredor, bramando como um leão. 4, orem juntos. Tenham um hábito de vocês orarem juntos. Se vocês não orem, começa a partir de hoje a orar junto o casal. Ah, João, como é que ora junto? Irmão. Quando um ora, o outro concorda. E no outro dia, aquele que concordou ora, aquele que orou concorda. Traga os filhos para perto de vocês. Ensine os filhos a orar. Orem por tudo. Orem por tudo. Juntos. Sempre juntos. Tenham um diálogo. Tem muitos casais que não tem mais uma conversa. Muitos casais não trocam mais uma ideia. O diálogo foi perdido no casamento. O homem de um lado, a mulher do outro. Muitas das vezes não se falam. Eu e a Rê, era assim. A gente não tinha um diálogo. Eu era pitbull. E ela era... Eu chamava ela de Vila Baiana. Porque ela era barraqueira. Não estou falando do bairro. A gente morava no Itapema. E eu apelidei ela de Vila Baiana. Barraqueira. Não, nada a ver com bairro. Mas eu era pitbull, irmão. Não dava certo entre eu e ela. Era briga em cima de briga. Agressão em cima de agressão. Palavras em cima de palavras. Machucado em cima de machucado. Hoje eu virei um pug. Nem lati eu lato. E a gente não tinha esse diálogo. E foi no café da tarde. Eu comecei a preparar o café da tarde. Eu cheguei do serviço, preparei a mesa, esperei ela para chegar. Quando ela chegou do serviço, tinha a mesa posta. Ali a gente sentou. Ali eu perguntei como é que foi o trabalho dela. Ela começou a falar do trabalho dela. E através desse café,
nós começamos a conversar e eu pude ministrar na minha esposa. Eu comecei a passar orientação para ela, porque ela poderia fazer no serviço. Voltem a dialogar. Hoje, a minha melhor amiga. A Renata é minha melhor amiga. A Renata é minha melhor amiga. Seja um ouvinte para poder ministrar. Seja um ouvinte para poder ministrar. Assim foi nós, café da tarde. Paciência. Paciência no relacionamento. Ah, João, é difícil. É um fruto. É um dos frutos do Espírito. Paciência. Tem uma frase do Billy Graham. Pastor Billy Graham, ele disse assim, ó: não adianta você querer servir lá fora para ganhar prestígios. Não adianta você servir lá fora para ganhar prestígios, se você vive sem paciência para servir a sua família. Seu maior ministério, quando você serve a sua família, você está servindo a Deus. Ah, irmão, as minhas atitudes revelam ovelha ou bode. Quando eu sirvo a minha família, eu estou servindo a Deus. Estou terminando. 8º. Tem mais 12. Cadeira. Mais 2. 8º. Eu até brinquei ali tirando foto. Beijar na boca. Ah, irmão, e não é selinho não, ó. É beijo de língua mesmo, é chupão com chupão mesmo, é chup-chup, né, filha? É, irmão. Quando a gente namorava, não queria largar a boca, mano. Agora, não quer encostar na boca? É, irmão. E a pesquisa fala que 6 segundos prolonga a vida. O que está morto ressuscita. É, irmão. É verdade. Henrique, o beijo, 6 segundos de lambe-lambe mesmo. É aquele negócio mesmo de chupar-língua mesmo. O que está morto ressuscita. Prolonga a vida, é pesquisa. Se perdoem, irmão. Se perdoem. Se perdoem. Jamais durmam sem se falar, foi falado aqui. Tem casal que ainda está dormindo. Um no quarto e o outro na sala. Um no quarto e o outro no quarto das crianças. Ou até mesmo de costa um para o outro. Ah, irmão. Se perdoem. Jesus está voltando. Se amem. 10º e último. Se amem. Se desejem. Façam amor. Namorem. Façam amor, namorem. Não se privem. Irmão, pegue isso daí para vocês. O seu corpo não é teu, é dela. Irmã, teu corpo não é teu, é dele. Ah, irmão, começa hoje. Começa hoje. À noite é uma criança. Fala, vou te usar, vou brincar. Irmão, é desse jeito. Ah, mas eu não tenho vontade. Faça exame. Vê se você não está com a taxa hormonal baixa. Procura um médico. Pede para ele exame de sangue. Eu quero que faça aqui, ó, exame hormonal também. Se a vitamina está baixa. Alguém já foi no sex shop aqui? Quem nunca foi no sex shop? Levanta a mão. Irmão, ir no sex shop não é pecado não, ó. Tem um olhinho lá que esquenta. Ah, o bagulho esquenta. É da hora, irmão. Invista no casamento de vocês. Não é pecado não, pô. Invista no casamento de vocês. Vou fazer uma pergunta. Aproveitar que o pastor Everson não está aqui. Nós, crente, podemos ir no motel? Quem acha que a gente pode ir no motel? Levanta a mão aí. Ah, vocês estão levantando a mão porque eles levantaram aqui, né? Vocês são cagoeiros. É sério, irmão. Nós somos crentes, pô. Nós podemos ir no motel?
Se você acha que não, levanta a mão. Não, João, não posso ir no motel. Ninguém vai levantar a mão. Levanta a mão aí. É sério, pô. Isso é a dúvida de muitos. E muitos ensinam isso. Não, você não pode ir no motel. Por quê que não posso ir no... Irmão, levanta a mão aí o casal. Pode levantar. Não, o da frente. Não é? Irmão, eu sou contigo também. Eu posso ir no motel? Eu acho que não. E é ensinado assim. Isso é uma utopia. Ah, porque no motel tem lá adultério, no motel tem coisas erradas, no motel tem isso e aquilo outro. Irmão, qual é a diferença do motel para um hotel? É a letra H, a letra M lá que muda? Qual a diferença do motel para uma pousada? Qual a diferença do hotel para uma casa de fim de semana? Qual a diferença do hotel para um resort? Nenhuma, mano. Você não sabe quem passou por lá antes. Seja no resort, seja no hotel, seja na pousada, seja na casa do final de semana, seja no motel, irmão. A Bíblia fala onde a luz entra, a treva é obrigada a sair, mano. Ora lá. Senhor, eu consagro esse quarto. A gente faz isso no resort 5 estrelas, quando a gente vai para o retiro de casais. A gente chega lá orando, repreendendo todo mal. Não sei quem foi que passou antes. De repente, naquela cama, deitou um adultério. Eu não sei, irmão. Ora lá. Consagra o local, a cama, tudo. É oração, irmão. A gente tem que orar por tudo. E ó, se tu não foi, vai. Pega um pernoite. O crente ele pode ir no motel sim, pô. Invista no casamento de vocês. A única diferença é que o motel ele é mais barato. É, irmão. Semana retrasada, nós tivemos aula de intimidade. É isso aí, Anderson? Uma irmã, ela falou assim, ó. O marido gritando e a mulher se retraiu. Por que se retraiu? Por causa dos filhos. Os filhos, ele dorme no mesmo quarto. E a gente brincou, e por que não vai passar lá? Mas eu gosto da mesma cama. Mas eu gosto da minha cama. Pô, mas vai pro motel. É, João, eu gosto da minha cama. Lembra lá? A gente justifica as coisas. A gente sempre está justificando. O marido gritando, cara. Quando a gente se priva com o nosso cônjuge. Esses dias para trás, eu falei para Renata, um tempo para trás. Eu falei, Xuxi, vai fazer eu pecar. Ela estava passando por um problema de saúde, eu não entendia isso. Ela não tinha vontade de namorar, de fazer sexo. E eu falei para ela, tu vai fazer eu pecar. Depois ela sentou e conversou comigo. Foi quando ela começou a passar pelas cirurgias. Aí eu entrei no processo junto com ela. Porque ela não contava para mim o problema que ela estava passando. E sabe como que ela poderia fazer eu pecar? Pornografia, adultério. E ó, irmão, dentro de uma pesquisa cristã, 70% dos cristãos estão na pornografia. Isso dentro da igreja é alto, é uma porcentagem muito alta. Se aqui nós tivermos 100 pessoas, a certeza é que 70 está na pornografia e 30 não. Tu faz o teu cônjuge pecar quando você se priva de muita coisa. Você faz o teu cônjuge pecar quando você vira bode. Você grita, você berra. Teve irmã no curso de casais. O marido querendo namorar, ela falou assim, ó. Vai lá pro banheiro, porque hoje eu não quero. É, irmão. Não deixe de se amarem. Não deixe de se amarem. Fica de pé, eu estou encerrando. Eu quero orar por vocês. Eu quero que você fique de frente com o seu cônjuge. Os irmãos vão colocar um louvor ali. Eu quero que você fique de frente para o seu cônjuge. Irmãos, escuta isso.
olhando para o seu cônjuge. Podemos nos surpreender com as jornadas que encaramos. Nós podemos nos surpreender com as jornadas que encaramos. E quem nos acompanha. Às vezes são as jornadas mais difíceis que revelam quem somos e do que somos capazes e quem amamos. Sozinho, irmãos. Sozinho você vai mais rápido. Mas juntos, vocês irão mais longe. Sozinho você vai mais rápido. Juntos, vocês irão mais longe. Como minha esposa falou aqui, a Renata, a obediência, ela gera bênção. Agora é o momento de você ficar falando pro seu cônjuge aí, ó. Perdão. Pede perdão para ele. Fala que você ama. Agora é o momento de você se declarar. Agora é o momento de você dizer que você quer ele. É agora, irmão. Agora é o momento de vocês se unirem e falarem: nós vamos mais longe. Que as pessoas não vejam nós, mas vejam o Cristo em nós. Agora é o momento de você se declarar. É o momento de você pedir perdão. Irmão. Pede perdão pelos teus erros, pelas tuas falhas. Pede perdão pela sua grosseria, pela tua estupidez. Todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Senhor, silenciar todas as vozes, menos a tua. Tocar no casamento de vocês. Que ninguém venha atrapalhar o relacionamento de vocês. Que enfermidade alguma venha tocar no casamento de vocês. Feche seus olhos. Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor. Nessa noite, Pai, maravilhosa que tu nos ensinaste, Senhor. Um pouco da obediência para sermos aprovados, Pai, para Ti. Que, Senhor Jesus, que a noite de hoje, Senhor, seja intrínseca no coração de cada um. Que cada um aqui, Senhor, seja transformado, Senhor, seja curado pelas suas feridas, mágoas, decepções, Pai. Que haja perdão, que haja restauração na vida de cada um, Senhor, do Teu povo, Pai.
Senhor Jesus, ajuda, Espírito Santo, a cada um a viver na plenitude, com obediência, a entender, Senhor, que são amigos, amantes, Senhor Jesus, que eles são, papai, um para o outro, Senhor, para tu ver, Senhor Jesus, e ajudar de lá do alto, Senhor. Senhor, não deixa, Senhor, eles tropeçarem, Pai, e quando um cair, o outro venha ter força e sabedoria para levantar e para ajudar, Senhor. Quando vier o dia mau, Senhor, que eles possam se firmar cada dia mais em Ti e se levantar para a glória do Teu santo nome, Senhor. Papai, venha, Senhor Jesus, com Teus frutos do Espírito na vida de cada um. Pai, transforma, Senhor Jesus. Dê sabedoria, Pai, para lidar um com o outro e para lidar, Senhor, com as adversidades, Senhor Jesus. Abençoa a sua casa, Senhor, o coração. Abençoa, Senhor, o seu ministério, Pai. Abençoa o casamento dos Teus filhos. Para aquele que tem filhos, Pai, abençoa os filhos deles, Pai. Para quem não tem, Senhor, provê, Senhor, a madre, Senhor Jesus, provê, Senhor Jesus, o filho, Senhor. Pai, ajuda o Senhor Jesus em todas as áreas da vida, Senhor, seja a área espiritual, a área da saúde física, Senhor Jesus, a área financeira, Pai, em nome de Jesus, papai, que eles saiam daqui, Senhor, de uma forma, Pai, que quando alguém vier, Senhor, eles tenham algo dos céus para passar, para ajudar, para edificar, mas que principalmente, Senhor, eles tenham aprendido e continuando aprendendo da Tua palavra, da Tua sabedoria do alto, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Jesus, e que nada venha tocar no casamento a não ser a Ti, Senhor, nem enfermidade, nem circunstância nenhuma venha pegar, Senhor Jesus, e tentar com o casamento deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Que Deus abençoe vocês. Que Deus fortaleça vocês. Eu sei que eu não volto mais. Bom, vou me apresentar novamente que eu esqueci, né, gente? Eu sou Alex da Rê. E eu a Rê do Alex. Hoje foi uma palestra, né, João? Foi que palavra, né? E eu vou falar poucas coisas, que eu não sou muito de falar. João falou da casa, né? Para quem não conhece, que eu falei que tinha uma filha, essa menina que está na mídia, é minha filha de 17 anos. E aquilo que tu me falou, Yasmin, nunca vai sair do meu coração. Nós estava sentado na mesa e almoçando, não lembro. E ela falou assim para mim e para minha esposa: eu quero ter um casamento igual ao de vocês. Eu não estou querendo me engrandecer, eu não estou querendo, né? Eu estou querendo engrandecer o nome do Senhor, mas é aquilo que o João falou. O que é que nós estamos sendo dentro da nossa casa, gente? Para os nossos filhos, para a nossa família. E uma coisa que o João falou também muito importante sobre ninguém toca no casamento, né? Temos 18 anos de casados, não tenho vergonha de falar e falo na frente também. Meu pai nunca falou nada sobre o nosso relacionamento. E minha sogra também, que é uma bênção, ela sabe disso, nunca falou nada sobre o nosso relacionamento. Ou seja, ele foi falado aqui: nada toca no casamento, só Deus. Amém? Olha, vocês acharam que eu não ia falar hoje, né? Aleluia, glória a Deus. Renata, João, gente, o que falar desse casal, né? O pessoal aí que é do curso, na última aula nós falamos sobre vocês. Durante todo o curso, né? Nós demos aí exemplos bons, e a gente falou para eles, né? Se hoje a gente aqui, como departamento de casais, a gente glória a Deus, né? Ao Senhor, glória a Deus pela vida de vocês que nos ensinaram e nos ensinam, né? Muita coisa. Então, glória a Deus, obrigada. Deus abençoe muito a vida de vocês. Sobre o que o João falou, quais são as vozes, né? Que nós estamos ouvindo? Que voz nós vamos escolher ouvir hoje? Essa noite o Senhor falou aqui nesse altar, muitas vezes, né? E aí, qual que é a voz que a gente vai querer ouvir? O que a gente vai querer levar para a nossa casa daqui, né? Então, que a gente, né, como o João falou, que a gente fala lá no curso, eles falam também, nos ensinaram a isso, né? Que essa noite a gente não venha passar por esse culto, né?
mas que a gente venha viver esse culto todos os dias, que a gente venha ouvir a voz do Senhor, né? O Senhor está dando direcionamento, aí cabe a cada um de nós, né? A gente vai dar ouvido para quem? É para o Senhor? Ou é para aquele tal daquele orgulho, né? Que não sabe pedir perdão? Eu não falei, não fiz nada, por que eu vou pedir desculpas, né? Por que eu vou pedir perdão se não foi eu que errei? Foi ele, não foi eu, né? Então, que essa noite a gente saia daqui entendendo que a voz do Senhor é essa que nós devemos ouvir, é essa que nós devemos seguir e caminhar, porque Ele é o nosso pastor. Então, glória a Deus por isso, glória a Deus por essa palavra. Estamos juntos, já queria agradecer aqui a todos, né? Eu sei que vocês não vieram por mim, pelo Alex, pela Renata, né? Pelo João, mas foi porque o Senhor os trouxe aqui essa noite. Eu queria chamar aqui na frente o pessoal ali do departamento de casais, o Jesse, a Suiane, o Amaral e a Aline. Ninguém faz nada sozinho, como nosso pastor fala. O João já falou aqui, acho que o Alex acabou esquecendo no início, mas só para justificar aqui a ausência dos nossos pastores, pastor Everson, pastora Lília. Hoje eles tinham um compromisso e aí não puderam estar aqui conosco, tá bom? Porém, glória a Deus, né? Nós glorificamos ao Senhor pela vida deles, né? Que sempre estão aí nos apoiando, nos dando aí direção, sabedoria também, são bênção nas nossas vidas. E hoje o departamento de casais, né, conta aqui com nós 6. Porém, tem muitas outras pessoas aí que não são do departamento, porém nos ajudam, né? São um canal de bênçãos para nós. Então, queria que vocês glorificassem ao Senhor pela vida desses 4 aí, desses 2 casais que são bênção na nossa vida. Então, glória a Deus. Isso, eles têm vergonha, mas glória a Deus e obrigada. Assim como o jantar de casais, né, eles foram peça fundamental aí para nos ajudar lá no jantar. Quem esteve lá sabe o quanto que foi bênção, né? E aí ninguém faz nada sozinho. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada, viu, por sempre estar junto aí conosco. Agradecer também a todos os colaboradores aqui da igreja que nos ajudou de alguma forma, tá bom? Estão todos aí servindo na casa do Senhor, então muito obrigada. Já adiantar sobre o curso, né? O João e a Renata, eles já falou aqui, mas eles nos deram aí, né? Nosso primeiro curso aí de Casados para Sempre. Amanhã, no culto da noite, vamos estar aí entregando certificados, glória a Deus. Vamos estar aí entregando certificados para a 3ª turma aí do curso Casados para Sempre. Eles já deram aí, né? Aí na administração já deram um apanhado de coisas aí que é aprendida no curso. Mas se você quiser saber um pouquinho mais, amanhã no culto da noite vai ter aí a entrega do certificado. Vamos estar aí abrindo já a nova turma, não é isso? E vai ser bênção, glória a Deus. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. No finalzinho, né? Nós somos crente, então tem um cafezinho ali, todo preparado com muito carinho. Se você quiser pegar a tua esposa e ir embora e levar ela para jantar, amém, glória a Deus, né? Faz aí já o convite, não precisa de data, né, João? Faz aí o convite, não precisa de data, leva ela para jantar. Mas tem um cafezinho ali, tá bom? Que os irmãos aí prepararam, todo mundo aí ajudou um pouquinho. Então, desde já, glória a Deus pela vida de cada um que esteve aí nos ajudando. Também tem o painel lá para poder tirar foto, né? Tem o painel para tirar foto, o quebra-cabeça ali também. Antes de ir embora, dá um pulinho lá. Não deixem de passar lá, tá bom? Tira uma foto, marca lá, @somos1, @palavra de vida enseada, e vai ser bênção. Amém? Falou mais alguma coisa? Então, Deus abençoe os que são aqui da nossa igreja. Amanhã culto em 2 horários, às 9h30 da manhã e às 19h30. Você que está aí nos visitando, não é de nenhuma igreja e quiser aí estar aí conosco adorando ao Senhor, culto da família em 2 horários. Amém? Só para lembrar, João falou do bombom. Teve um tempo da minha vida que eu estava mal financeiramente, né? Financeiramente, e eu cheguei em casa com um bombom de R$1, gente. Sonho de valsa, R$1. Parece brincadeira, mas quando eu dei para ela, meu Deus, essa mulher chorou. Você lembrou de mim? Às vezes nós achamos que tem que ser uma coisa muito absurda. Não, é coisa simples. Tem que ser, é só lembrar, gente, só lembrar. Amém? É entender a linguagem do amor um do outro. Ele já entendeu que a minha é presente, não importa o valor, então. Tá tudo
certo, tá tudo certo. Gente, vamos dar benção, levanta as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Deus abençoe.